Começa agora Descobrindo a Revista Espírita. Os fatos, os fenômenos, as análises que auxiliaram Allan Kardec a consolidar os alicerces do Espiritismo. Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira. Na edição de setembro de 1863 da Revista Espírita, Allan Kardec, na seção Questões e Problemas, procura esclarecer dúvidas enviadas por um leitor a respeito da diferença entre expiação e provas. Ele e participantes do pequeno grupo de estudiosos da cidade de Bolan, onde residia, divergiam sobre o sentido das duas palavras e se a manifestação das mesmas ocorria na primeira no plano espiritual e a outra no plano físico. Da explicação de Kardec destacamos: se considerarmos o homem sobre a terra, vemos que ele aí suporta males de toda sorte e por vezes cruéis. Esses males têm uma causa. Ora, a menos que se os atribua ao capricho do Criador, é-se forçado a admitir que a causa esteja em nós mesmos e que as misérias que experimentamos não podem ser resultado de nossas virtudes. Então, tem sua fonte nas nossas imperfeições. Se um espírito encarnar-se na terra em meio à fortuna, honras e todos os prazeres materiais, poder-se-á dizer que sofre a prova do arrastamento. Para o que cai na desgraça por sua conduta ou imprevidência é a expiação de suas faltas atuais, e pode-se dizer que é punido por onde errou. Mas que dizer daquele que após o nascimento está a braços com as necessidades e as privações, que arrasta uma existência miserável e sem esperança de melhora, que sucumbe ao peso das enfermidades congênitas sem ter ostensivamente nada feito para merecer tal sorte? Quer seja uma prova, quer uma expiação, a posição não é menos penosa e não seria mais justa do ponto de vista do nosso correspondente, porque se o homem não se lembra da falta, também não se lembra de haver escolhido a prova. Assim há que buscar alhures a solução da questão. Como todo efeito tem uma causa, as misérias humanas são efeitos que devem ter a sua. Se esta não estiver na vida atual, deve estar numa vida anterior. Além disso, admitindo a justiça de Deus, tais efeitos devem ter uma relação mais ou menos íntima com os atos precedentes, dos quais são ao mesmo tempo castigo para o passado e prova para o futuro. São expiações no sentido de que são consequência de uma falta e provas em relação ao proveito delas tirado. Diz-nos a razão que Deus não pode ferir um inocente. Assim, se formos feridos e se não somos inocentes, o mal que sentimos é o castigo, a maneira por que o suportamos é a prova. Quanto ao esquecimento das faltas, temos demonstrado que a lembrança precisa dessas faltas teria inconvenientes extremamente graves, por isso que nos perturbaria, nos humilharia aos nossos próprios olhos e aos do próximo. Trariam uma perturbação nas relações sociais e, por isto mesmo, travaria nosso livre-arbítrio. Por outro lado, o esquecimento não é tão absoluto quanto o supõe. Ele se dá na vida exterior de relação, no mesmo interesse da humanidade, mas a vida espiritual não sofre solução de continuidade, tanto na erraticidade quanto nos momentos de emancipação. O espírito se lembra perfeitamente e essa lembrança lhe deixa uma intuição, que se traduz na voz da consciência que o adverte de que deve ou não fazer. Se não escuta, então a culpa é sua. Das tribulações que suporta, das expiações e provas, deve concluir que foi culpado. Da natureza dessas tribulações, ajudado pelo estudo de suas tendências instintivas, apoiando-se no princípio que a mais justa punição é a consequência da falta, pode deduzir seu passado moral.
Suas tendências más lhe ensinam o que resta de imperfeito a corrigir de si. A vida atual é para ele um novo ponto de partida. Aí chega rico ou pobre de boas qualidades. Basta-lhe, pois, estudar-se a si mesmo e ver o que lhe falta. Em resumo, se estas situações da vida humana têm mais particularmente o caráter das provas, incontestavelmente tem o do castigo, e todo castigo pode servir de prova. É erro pensar que o caráter essencial da expiação seja o de ser imposta. Vemos diariamente na vida expiações voluntárias, sem falar dos monges que se maceram e se fustigam com a disciplina e o cilício. Assim, nada há de irracional em admitir que um espírito na erraticidade escolha ou solicite uma existência terrena que o leve a reparar seus erros passados. As misérias daqui são, pois, expiação, por seu lado efetivo e material, e provas por suas consequências morais. Seja qual for o nome que se lhes dê, o resultado deve ser o mesmo: o melhoramento. Você ouviu Descobrindo a Revista Espírita. Pesquisa e apresentação, Luiz Armando de Freitas Ferreira.